Agora, Kim, como é que você vê hoje, né, no cenário político brasileiro, como você vê a inserção de uma terceira via, né? Como combater essa polarização que já deu para a gente ver que não vai levar o Brasil a nenhum lugar, né? Como é que é esse trabalho e vocês, né, com a fundação do Missão, com a candidatura do Renan, vocês têm essa proposta para o país, né? Nós não gostamos nem do termo terceira via, nem do termo derrotar a polarização, porque polarização sempre vai existir, né? E nos países desenvolvidos, naturalmente, a eleição acaba culminando, né? É natural que isso aconteça, né, em todos os países, em dois polos, né? Que vão, digamos assim, podem não representar todo o espectro ideológico em 100% da sua crença, ou seja, o Lula ele não representa tudo aquilo que toda a esquerda pensa, né? Aliás, uma esquerda mais jovem é bastante crítica ao Lula, acha que o Lula tá mais à direita do que à esquerda, né? A esquerda mais jovem chama o Lula de neoliberal, chama ele de traidor da revolução, enfim, que na minha avaliação é um pensamento maluco, assim. Eu que estou dentro do Congresso sei que ele não tem uma visão nada liberal, nada responsável do ponto de vista fiscal, enfim, de eficiência do Estado, mas essa visão que a esquerda mais jovem tem. Da mesma maneira que o bolsonarismo está muito longe de representar os valores da direita, que é o nosso ponto, ocupar o polo da direita, né? Polarização esquerda e direita sempre vai existir. Agora, mas com esse ódio talvez não, né? É isso que eu ia entrar agora. A polarização, ela precisa ter fundamento, ela precisa ser com base em propostas e não em figuras, né? Aliás, saiu hoje uma pesquisa interessante do Poder 360, mostrando que o eleitor que mais se preocupa com proposta apoia o Renan. 74% dos eleitores que se preocupam com proposta, né, apoiam o Renan, né, e depois vem os outros colocados. A média nacional é de 60% de eleitor que se preocupa com proposta. Dentro da parcela do eleitorado do Renan, isso é de 74%. Então, esse é o nosso ponto. Não ser uma polarização entre figuras. Porque a esquerda hoje, tudo que o Lula fizer e tudo que o Lula mandar, ela vai seguir. Né? Eu estou falando de maneira geral, a base do governo, os principais partidos de esquerda, eles submetem os seus projetos ao projeto do Lula. Então, quando o Lula entra em contradição, eles defendem essa contradição, em regra, né? A base do governo. Quando ele implementa uma política pública que anteriormente, por exemplo, a base, me veio uma coisa à cabeça agora, que de um discurso do Lula numa sanção do projeto antifacção. O PT tem historicamente uma posição mais garantista, uma posição mais de defender a emancipação penal, né? De defender menos pessoas sendo presas, de um sentimento anti-encarceramento e de um sentimento de pensar nos criminosos do ponto de vista social, do ponto de vista da ressocialização. O Lula sancionou a lei antifacção, que vai no sentido contrário do que o PT sempre defendeu, de garantismo. É uma lei punitivista, é uma lei dura, né? É um relatório que inicialmente, né, o governo foi contra dentro da Câmara, mas por ser ano de eleição e por eles terem entendido que, digamos assim, o posicionamento pró-criminoso, pró-ressocialização é um posicionamento muito impopular e que pode fazer com que eles percam a eleição, o Lula sancionou o projeto e ele deu o discurso a favor do fim do auxílio reclusão para faccionados. E a defesa do auxílio reclusão sempre foi feita por parte do PT e por parte das esquerdas. Mas aí o Lula muda de posição por causa da eleição e não há crítica no campo da esquerda. Porque não existe uma coerência ideológica, um compromisso com um programa. Tem um compromisso com uma figura. Da mesma maneira, no lado do bolsonarismo, vamos pegar a perspectiva econômica, né? No último ano do mandato do Bolsonaro, ele aprovou uma PEC que criou um rombo nos cofres públicos, que foi a PEC Kamikaze. Apelidada de Kamikaze pelo próprio ministro da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes. E aí, os petistas e os bolsonaristas votaram junto nessa PEC. E o bolsonarismo, que deveria supostamente representar a direita, representar o fiscalismo, representar o equilíbrio fiscal, representar a responsabilidade com as contas públicas, vota a PEC Kamikaze e defende a PEC Kamikaze, porque eles não têm compromisso com o programa, eles têm compromisso com o que o Bolsonaro diz. E se o Bolsonaro ontem disse A e hoje diz B, eles fazem um malabarismo para defender o B, né? Ainda que historicamente tenha sido A, mesma coisa. O enfrentamento ao petismo, né? Sempre foi, né? E sempre foi esperado do bolsonarismo o enfrentamento ao PT. Mas aí, quando o Bolsonaro foi questionado sobre soltura do Lula, ele falou, se o Supremo entender que tem que soltar mesmo, né? E nomeou um ministro do Supremo que beneficiou o Lula, que foi o ministro Cássio Nunes, e nomeou um procurador-geral da República que beneficiou o Lula, que foi Augusto Aras, né? O bolsonarismo
ainda hoje bate muito na tecla da liberdade de expressão. Mas eu me lembro quando o governo Bolsonaro colocou a Polícia Federal atrás de um sujeito que disse que o Bolsonaro era pior do que um pequi ruído. Né? Que é uma crítica política, assim, pelo amor de Deus, das mais leves, né? Chamam o presidente da República. Todo presidente da República é chamado de coisas muito piores, né? Por cidadãos, né? Ao longo de governos. Falar de um pequi ruído, você colocar a Polícia Federal pra ir atrás de um cara desse é completamente incompatível com a liberdade de expressão. Mas na época, os bolsonaristas defenderam que o cara do pequi ruído tinha que ser perseguido pela Polícia Federal. Então, o nosso ponto é o seguinte: a polarização que nós defendemos, porque sempre vai haver polarização, e é bom que haja, porque é melhor que haja polarização do que o debate seja unipolar, né? Que só tenha uma visão de mundo hegemônica, que é típica de regimes autoritários, numa democracia natural, que haja polarização, mas que ela seja baseada num fundamento, numa proposta, porque eu sou cobrado pelo meu apoiador, pelo meu eleitor, quando parece haver uma contradição. Ele fala, pô, Gui, você defende tal coisa, nós defendemos tal coisa. Essa sua votação aqui parece contraditória, né? Então, quando eu mudo de ideia ao longo do tempo, eu preciso justificar, explicar por que eu mudei de ideia e aí tentar convencer o meu apoiador de que ele precisa também, e nem sempre eu consigo. Da mesma maneira como tem uma votação que parece contraditória, eu preciso explicar do porquê não é contraditória. É muito diferente do fanático petista ou bolsonarista que a todo custo vai defender o que o Lula faz ou o que o Bolsonaro faz.